Por favor, me desculpa, Deus. Lê o versículo 1 também. Ok, obrigado. Aqui nós vemos aqui, querido, não sei se vocês tiveram um tempo de pesquisar aqui, essa situação que Artaxerxes está vivendo aqui agora, ele está sentindo saudade de Vasti. Esse tempo aqui, houve do capítulo 1 para o capítulo 2, tem um período aqui de não sei de quanto tempo, de 1, 2, 3 anos, mas tem um período aqui. Nós conversando desses estudos anteriores, eu estava mostrando para vocês que aquilo que Artaxerxes estava fazendo, daqueles 6 meses de festa, era uma tática de guerra. Ele queria conquistar todas as províncias para participar daquilo que ele tinha como um desejo no coração dele, de guerrear contra o povo da Grécia. E se nós formos estudarmos aqui, vocês vão ver que ele perdeu a batalha. E agora ele retorna para casa e ele sente saudade. E nós vemos aqui, como o Delcio leu, que agora aqui houve algumas pessoas para estar orientando ele para que ele entendesse que aquilo que foi decretado, ele não podia voltar atrás. E também não podia. Porque aqueles que deram a ideia de ser expulsa a rainha não podia voltar. Porque se a rainha voltasse, o que seria com aqueles idosos? Mortos. Artaxerxes não pense nisso. Vamos fazer o seguinte. Saia pela todas as províncias e pegue as moças virgens, bonitas, elas vão ser tratadas num período de 1 ano, e quando completar 1 ano, elas serão apresentadas a você. A que mais você gostar, ela se tornará a rainha. Veja o versículo 3, por favor. Deixa eu tentar mostrar algumas coisinhas para vocês aqui, porque se vocês for ler, vocês não vão enxergar isso. Aqui, esse harém aqui, o que era esse harém aqui? Era todas aquelas mulheres que muitas vezes, talvez diante das guerras, o rei conquistava a batalha e pegava algumas daquelas mulheres e colocava no seu harém. Mais um detalhe, todas essas moças que estão sendo escolhidas para serem apresentadas daqui 1 ano ao rei, todas aquelas que fossem refugadas, elas seriam colocadas no harém. Em outras palavras, elas nunca mais teriam contato com seus pais. E o rei só viria a ter contato com essas mulheres, com essas concubinas que eles falam aqui do harém aqui, se algum dia o rei sentisse vontade de ter algum contato com ela. Ao contrário, elas ficariam ali. Tem uma pessoa, não vou falar para vocês que eu sigo, eu não tenho esse tempo para seguir pessoas. Mas eu constantemente, quando talvez eu tenho um momento vago, eu tento dar uma olhada nos comentários dela. Ela é uma advogada e constantemente pessoas estão fazendo perguntas a ela. E essa semana, foi no sábado, alguém fez uma pergunta assim para ela. É que ela apanha do seu esposo, ela tem um filho, e não tem como separar do esposo, porque ela também não tem nada para se manter. Então,
em outras palavras, ela prefere apanhar ao invés de procurar uma solução. E isso, querido, esse mundo está cheio de pessoas assim. O que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, que para muitas moças, talvez, neste momento que elas estavam vivendo aqui, era um momento de delírio. Era um momento de realização de sonhos. Mesmo que não fosse aprovada pelo rei, mas ela estava ali. Então, isso era o que realmente representava o harém do rei. O versículo 5. Nós já falamos sobre ele, mas eu quero mostrar para vocês quem que era esse homem. Esse homem era parente de Saul. Ele era parente de Saul. Em outras palavras, ele estava aqui como um príncipe. Ele era parente de Saul. Por que eu estou falando isso? Porque lá na frente nós estarmos tentando entender. Por quê? Porque ele vai entrar em conflito com algumas pessoas aqui na Pérsia. E tentando recapitular, talvez para alguns que não estiveram aqui, o nome Esther é um nome persa. O nome verdadeiro de Esther é Hadassa. E eu estava mostrando, no primeiro momento que nós estivemos aqui, tratando sobre Esther, que há muitas pessoas que estão vivendo neste mundo, não com o nome verdadeiro, mas um nome fictício. Nós, sendo crentes, nós precisamos cada dia não negarmos esse nome, que nós somos de Cristo. Muitas vezes nós vivemos duas máscaras. E não dá para nós vivermos duas máscaras. Por quê? Porque o Espírito vai nos incomodar. E nós já falamos sobre isso. Não tem como uma pessoa que se diz um cristão, ele viver uma vida diferente daquilo que a palavra de Deus nos mostra, nos fala. Por quê? Porque nós sermos confrontados pelo Espírito. Então, pude mostrar para vocês que esse homem aqui, ele faz parte da realeza. Veja o versículo 8. De capítulo 2. Outra coisa que fica bem claro aqui, querido, que essas moças, elas não tinham opção. Elas vieram obrigadas. Elas foram quase, vamos assim dizer, laçadas. Provavelmente alguns pais, talvez tentaram esconder debaixo da cama, tentaram esconder talvez debaixo do paiol, foram descobertas. E foram levadas para esse lugar. Elas não tinham escolhas. Elas não tinham escolhas. E sabe, queridas, vou usar aqui as moças que estão aqui hoje. Precisa ter cuidado. Por quê? Porque cada dia esse mundo, ele tenta acabar com a nossa alegria. Alguns dias atrás, todos os dias, quando nós chegamos na firma, é nos apresentado o que aconteceu durante o turno anterior. Para quê? Para nós entrarmos e focarmos aonde que está tendo a falha, para nós realmente ganharmos o tempo. E chegou lá naquele momento ali, foi nos apresentado que uma moça, ela tinha entrado às 17 horas e ela ia embora 3 horas da manhã.
E a minha pergunta, eu levantei o dedo e falei, eu quero só fazer uma pergunta. Quem que vai levar ela embora? Não pensamos nisso, deveria ter pensado. Porque, querido, depois que acontece, não adianta mais reclamar. Hoje nós precisamos sabermos com quem nós andamos. E o que nós falamos. Então, diante daquilo que eu pude apresentar ali, eles resolveram pagar um táxi para levar ela. E depois, vocês sabem o que eu fiz, né? Chamei ela e puxei a orelha dela. Porque ela tinha que ter falado isso. Vocês não têm noção onde que ela mora. E como chegar lá. Veja o versículo 9 de capítulo 2. Olha como que era ela, Esther, Hadassa. Vocês percebem que era uma moça que tinha um carisma. Era uma pessoa que sabia cativar. Era uma pessoa que, através da atitude dela, foi pulado alguns degraus. Por que foi pulado alguns degraus? Pela atitude dela. Vocês percebem aí que o que o Neuender leu é que agora, quando aquela pessoa que cuidava daquelas moças percebeu quem que ela era. Tirou ela do meio daquelas moças ali que provavelmente tinham mais briga do que qualquer outra coisa. E colocou num local para ser tratada de uma maneira melhor. Esther não era só bonita, era amável. Todos que a conheciam ficavam com a boa impressão dela. Veja o versículo 15 de capítulo 2. A sua atitude era amigável, com uma boa impressão. Ela se dava um bem com as pessoas. Havia muitas moças bonitas competindo pelo lugar de rainha. Mas foi a atitude de Esther que destacou de todas as outras. De nada vale ser bonita. Bonita por fora, se você não é bonito por dentro. Alguém tem Bíblia viva aí? Tá, tem aí, Letícia? Por favor. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 4. Pedro 3 e 4. Se você não encontrou, eu encontrei. Pelo contrário, a beleza de vocês deve estar no coração, pois ela não perde e ela é bela, de um espírito calmo, delicado, que tem muito valor para Deus. Deus deu a beleza física a Esther, mas ela teve de representar, ela teve que aprender a ser amável. Você, também pode aprender a ser amável, assim como você cuida do seu corpo. Mas também precisamos cuidar das nossas atitudes, para termos a beleza interior. A amabilidade é um dos frutos de uma vida guiada pelo Espírito.
Gálatas capítulo 5, versículo 22. Qual, quando ela entrou no palácio, usou seus obstáculos e o seu passado como degraus. Ao invés de desculpas, ela escolheu ser usada. Usar a sua dor, em vez de ser sufocada por ela. Viver para algo maior do que ela. Ela não pensava nela. Aqui até então, ela está pensando nela. Mas vai chegar um momento que ela vai ser confrontada pelo primo dela. Isso pode acharmos a maior, isso porque achamos a maior felicidade em dar aos outros e viver por algo maior do que os nossos próprios desejos. Esther poderia ter decidido a ficar-se acomodada nos luxos e nos prazeres do palácio, ignorar o mundo e o seu povo, além das suas muralhas. Mas ela não estava vivendo apenas para si mesma. Ela, Hadassa, crescera na casa de Mordecai e sabia que tinha a responsabilidade de defender o seu povo. Veja, eu não posso demorar mais, tá? Mas veja, por favor, versículo 21 de Esther, capítulo 2. Alguém lê, por favor. Obrigado. Vocês estão percebendo aqui que mesmo dentro do palácio havia inimigos. Não sei se eram mais amigos de Vasti. Não sei se eles ficaram contrariados com alguma coisa. Mas eles estavam aqui planejando matar Artaxerxes. E Mordecai aqui, e vocês vão ver, querido, o quanto que esse homem, nesse tempo que nós havemos de estarmos estudando, eu vou tentar mostrar para vocês tanto que Mordecai, ele pegava as coisas no ar. Ele era o cara. Ele era um guarda, mas era o cara, porque ele pegava as coisas no ar. E o que acontece? Agora aqui, diante dessa descoberta que ele teve aqui, Esther já havia sido escolhida como rainha. E quando Mordecai descobriu isso aqui, ele foi e transmitiu essa armadilha para Esther. Esther contou isso para Artaxerxes. Artaxerxes realmente colocou aquilo ali para ver se era verdade. Foi descoberto que foi verdade. Ele pegou esses dois homens e enforcou eles. Só que tem que, diante disso tudo que aconteceu aqui, de Mordecai ter feito, Mordecai ter descoberto, ele não foi recompensado. Ele não foi recompensado. E sabe, e surgiu uma outra pessoa aqui, veja por favor, capítulo 3, versículo 1. Não precisa brigar. Então, Agagita, ele é parente dos filisteus. Os filisteus eram pessoas que, quando o povo de Israel saiu do Egito para a terra prometida, a Bíblia fala que os filisteus, eles vinham por trás. É assim que o inimigo trabalha. O inimigo, ele não trabalha de frente, ele trabalha pelas costas. E na medida que a Bíblia fala que, na medida que o povo de Israel estava caminhando para a terra prometida, aqueles que sentiam fraqueza, que ficavam meio caídos, os filisteus vinham matando.
os filisteus vinham matando. E agora surge uma pessoa aqui na Pérsia, que está convivendo com o povo judeu, que é inimigo do povo os judeus. E agora, o que eu estou querendo mostrar para vocês aqui, é que esse homem aqui, ele subiu de divisa, ele subiu de escalão. E não somente isso, mas o rei havia decretado que toda pessoa que passasse por Amã deveria se reverenciar. O que aconteceu? A Amã falou que Mordecai falou, eu não faço isso não. Não faço não. E os amigos de Mordecai falaram, mas foi o rei que decretou. Mas eu não faço, uai. Você não está entendendo. Eu não faço. E para recapitular um pouquinho, não sei se vocês estão lembrados, que Mordecai havia falado para Esther que ela não deveria falar que ela era judia. Era para ela ficar calada. Olha, desfrute desse tempo que você está tendo, mas não precisa contar da onde você vem, quem que é seu familiar, não precisa contar. Emudece. E esse povo aqui foi enfucando. Agora eu pergunto para vocês, por que Mordecai não queria reverenciar para esse homem? Se foi algo decretado pelo rei. O que passa pela cabeça de vocês? O que eu falei para vocês? Ele é parente de... a Amã aqui é parente de quem? Agag dos filisteus. Quem que eram os filisteus para os judeus? Inimigo. Aí eu pergunto para vocês, a culpa é de quem? A culpa é dos filisteus ou a culpa é dos judeus desse homem estar aqui? Dos judeus. Dos judeus. Prova? Provamos. 1 Samuel, capítulo 15, versículo 9. O que nós temos lá? Exatamente. Saul não matou Agag. Estava na mão de Saul. E Saul não matou Agag. E Saul, aí ele no versículo 9 aí, todas as ovelhas que eram boas, todas as pessoas que eram saudáveis, tudo aquilo que era de bons olhos para Saul, ele preservou. E agora aqui, ele está pegando uma briga que ele mesmo, a família dele mesmo, permitiu que isso acontecesse. Pode ser um dos motivos. Pode ser um dos motivos de Mordecai não se diferenciar por Amã. Mas também surge uma outra indagação aqui na minha cabecinha. Por quê? Porque Mordecai, aquilo que ele fez, ele não deveria pelo menos receber pelo menos uma medalha. Poderia não. Ele salvou o rei. Concorda ou não? Ele ficou zangado. Vamos imaginar que ele ficou zangado. Ué. Ele não ganhou nada, Sebastião. Agora, mas pera lá, esse homem, o que ele fez? Eu tentei pesquisar para ver o que esse homem fez para ganhar a posição que ele adquiriu. Não vi nada. Mas ele fez alguma coisa, porque conquistou o rei. Sabe, querido, muitas vezes nós temos essa atitude. Nós temos essa atitude no meio da igreja, no nosso serviço, na nossa casa. Se a pessoa que trabalha comigo, ela ganha um aumento, o que eu vou pensar? Ou eu sou ruim demais, ou o meu chefe não está me vendo. Por quê? Porque o outro ganhou, por que eu não ganho? Por que eu não posso ganhar? Nós precisamos fazer a diferença. Não sei se você já ouviu essa, veio na minha mente agora, não está aqui, mas veio na minha mente. Talvez você tenha essa atitude, que você não é recompensado no seu serviço. Mas o que você faz para você ser recompensado?
Ou você, como diz não sei se o Neuender tinha esse ditado lá no exército, lá, o moita. Você só vê ele no final do mês ou no final da entrega do diploma. Ele some. Conta-se uma história que aquele fulano ali já tinha muito tempo ali, nunca tinha ganhado aumento. E chegou um para trabalhar no mesmo setor que ele, e deu 6 meses e já ganhou aumento. O cara ficou por conta, porque o outro que estava lá já tinha 15 anos. Não ganhou aumento, ele foi lá. Fui lá no chefe. Falei, eu vim cá para conversar com o senhor. Eu falei, pode falar. O que está acontecendo? Não, o ciclano chegou aqui, tem 6 meses, já ganhou aumento. Agora eu tenho 15 anos que eu estou aqui, o senhor nunca me deu nenhuma balinha chita para mim saborear ela. Você quer que eu te prove por que ele ganhou aumento? Uai, é interessante. Ficaria convencido. Beleza. Vai lá na feira e vê se tem peixe. Aí ele foi lá. Foi lá, demorou um pouquinho, mas voltou. E aí? Tem peixe. Mas quanto que é? Não, você perguntou para mim se tinha peixe. Foi o que eu fiz. Eu fui lá e vi que tem peixe. Beleza. Chama lá o ciclano. Joãozinho, vem cá. Vai lá e vê se tem peixe. Aquele que ganhou o aumento. Foi lá. Rapidinho ele voltou. Ô, chefe, é o seguinte. Eu comprei 6 quilos de peixe. 3 para mim, 3 para o senhor. Se o senhor não quiser, eu fico com tudo. Esse peixe aqui, ele é sem escama. Ele é de couro. É feito para fazer molho. Você entendeu por que ganhou o aumento? Porque ele faz a diferença. E se nós realmente fazermos a diferença aonde nós estamos, nós realmente precisamos mostrar quem nós somos. Eu espero, querido, que vocês possam entender que na vida, ela dá oportunidade para todas as pessoas. Mas nós precisamos abraçar. Nós precisamos correr. Nós temos um ditado, e provavelmente os Sebastiões aqui, tem um ditado. Quem chega primeiro no riacho, o que faz, Sebastião? Ele toma água limpa. Se você quer tomar água limpa, tem que acordar mais cedo. Provavelmente algumas pessoas aqui receberam um bom dia de mim hoje. Elas 5h10. Precisa acordar mais cedo. Não precisa pensar que o serviço vai bater na sua porta para você falar, olha, é o seguinte, eu tô procurando uma pessoa para trabalhar, você não quer ir? Não precisa pensar isso, não. Se você quer ser alguém na vida, precisa correr. Tá? E quando eu chegar na minha idade, como o Sebastião fala que ele já está velho, quando chegar na idade do Sebastião, nós vamos poder gozar do que nós plantamos. Não tem como nós gozarmos daquilo que nós plantamos, se nós nunca plantamos. Então nós vemos aqui, Esther. Esther, ela estava colhendo o que ela plantou. E nós vamos poder ver, eu não posso mais conversar com vocês, que eu só vou chegar em casa, trocar de roupa e vou embora trabalhar. Mas nós voltaremos aqui um próximo encontro. Mas que vocês possam entender que tudo isso que nós vimos aqui, o Senhor está no controle. Nós vamos ver que Mordecai, até então, ele não foi recompensado. Mas no próximo capítulo, ele vai ser lembrado. E não somente vai ser lembrado, isso vai salvar a vida dele. Que o Senhor esteja abençoando vocês. Que o Senhor cada dia seja o motivo da vida de vocês. Vamos orar. Pai, agradecemos o Senhor pela tua palavra. Queremos agradecermos, ó Pai, pelo teu cuidado. Nós queremos que o Senhor esteja abençoando cada família que está aqui neste momento. E se há pessoas que estão nos ouvindo, nós rogamos pela vida delas. Que o Senhor esteja abençoando. Nós temos lembrado aqui de irmãos que estão em tratamento, que o Senhor esteja cuidando, que o Senhor esteja velando. Queremos colocarmos os jovens. Nós pedimos, ó Pai. Nós sabemos que tem jovens aqui que ainda não tem alguém para sonhar junto. Mas nós rogamos o Senhor
Que isso não venha a ser escolhido na força, mas que venha a ser escolhido na oração. Porque sabemos que é na oração que há poder. Ó Pai de amor, nós agradecemos o Senhor por essa semana que nós entramos nela. E pedimos, ó Pai, que neste tempo que nós havemos de estarmos andando, esteja nos abençoando. Ó Pai de amor, nós agradecemos. Agradecemos porque o Senhor é o nosso Deus. Agradecemos, ó Pai, porque cada dia o Senhor tem cuidado de nós. E, ó Pai de amor, mesmo que este mundo aparentemente parece maluco, mas que isso não venha nos incomodar. Porque cada dia, diante das dificuldades, diante dos problemas, nós possamos encontrarmos força para estarmos andando na Tua vontade. É isso que nós pedimos. Seja com cada irmão que há de estar no ministério ainda nesse dia. Queremos colocar, ó Pai, em Capinópolis, lembrando da irmã que está grávida. Queremos colocarmos o nosso irmão Luiz, que também está tendo as dificuldades. Mas enfim, ó Pai, queremos colocarmos cada irmão diante das suas dificuldades, que possa descansar naquele que é o nosso socorro. Bem presente, Jesus Cristo. Amém. Um bom dia para vocês. Obrigado.